Boa noite. Boa noite. Nós vamos continuar a mensagem da quinta-feira passada. Não vai funcionar mesmo. Se não ligar, não funciona. Aí. Só que a primeira parte, como já foi pregado na quinta-feira passada, eu vou passar rapidamente, não vou fazer comentários assim, a não ser um determinado ponto, não sei se vocês vão lembrar, que não apareceu aqui no finalzinho, mas é coisa rápida. Então eu vou acelerar a primeira parte para poder entrar propriamente na segunda parte e concluir essa mensagem. A primeira parte ela está gravada no YouTube. Então, se você quiser ver a primeira parte, é só você acessar o YouTube, o canal da igreja, você consegue ver. Ok? Então, por que nós estamos aqui? Porque nós cremos que Deus existe. Só que eu comecei a mensagem com uma pergunta: Deus existe? Sim, aí eu expliquei, eu trouxe esqueci o termo agora. Santo Anselmo falou sobre alguém que é mais perfeito. Você sempre vai pensar assim: se você pudesse imaginar alguém perfeito, alguém extremamente perfeito, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua mente? Você não consegue pensar nada além de Deus, o ser perfeito, Jesus Cristo. E aí eu falei sobre ele, sobre esse argumento que ele trouxe, e que até hoje ninguém consegue, tentaram refutar, mas não conseguiram. Então, nós definimos na pregação passada que Deus existe. E Ele existe. Se Ele existe, então, vamos lá. A segunda maior pergunta, a primeira é: Deus existe? Sim, Ele existe. A segunda: é a Bíblia realmente a palavra de Deus? Nós respondemos a isso. Se não é, estamos desperdiçando o nosso tempo. Mas se ela é, nada mais se compara em importância. Por quê? Porque se a Bíblia é, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que ela diz é verdade. E se tudo que ela diz é verdade, eu lembro muito daquele trecho, quando eles estão reconstruindo lá o templo, e aí, se eu não estou enganado, Joás era o rei, e aí eles acham o rolo do livro e veem e se assustam, dizem: gente, vai cair um monte de juízo sobre nós, porque nós descumprimos os mandamentos de Deus. E aí Deus abençoa o reinado dele. Às vezes eu faço confusão entre Joás e os outros reis de Judá, que eram bons reis, nesse ponto. Mas foi um dos deles, e eu tenho quase certeza que é Joás. Ele se humilha, ele rasga a roupa dele, ele se rasga e se joga pano de saco, e se joga terra, e aí Deus fala: olha, porque você se humilhou, não vai acontecer essas coisas agora com você no seu reinado. Então a Bíblia, se ela é, e nós cremos que ela é a palavra de Deus, ela tem muitos alertas, ela tem muitos avisos, e por mais que, desde que o mundo é mundo, os homens têm tentado deturpá-la, desacreditá-la, quanto mais se tenta, mais eles erram, mais eles afundam. Aí a gente vai continuar nisso aqui. Nós queremos ser a Bíblia a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada, né? Depende da versão, divinamente inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí já é o verso 17. Vamos lá, continuando. Por que nós cremos? Aí a gente foi trazendo os argumentos. Nós queremos ser a Bíblia a palavra de Deus. Por quê? Por causa da sua unidade e perfeição. É uma grande biblioteca, 66 livros, cerca de 40 autores diferentes. Já explanei sobre isso, já falei
daquelas páginas 37, 38 e 31 do livro que eu trouxe, hoje eu não o trouxe. Levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Tudo se harmoniza em torno de um tema central que é Jesus Cristo. Primeiro, semente da mulher. Quando Deus fala lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a tua semente. E a sua semente e a tua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, já dizendo que Cristo na cruz, ele ia definitivamente pôr fim à supremacia do maligno. Ele iria cumprir aquilo que foi falado lá em Gênesis 3,15. E vai mais para frente também depois, quando lançado no lago de fogo. Mas isso é assunto para outra mensagem, entra muita coisa. Mas depois você vem em Deuteronômio, quando Moisés fala sobre um profeta que viria depois dele, e a ele deveria ser ouvido. Depois você vai em 2 Samuel, se não me falha a memória, quando a Davi é prometido, no capítulo 7, se não falha 2 Samuel, capítulo 7, fala sobre o rei que sentaria no trono de Davi e reinaria para sempre. O trono de Davi existe hoje? Não. O trono de Davi não existe hoje. Ele está lá parado por quê? Porque Israel não é uma monarquia agora. Ela é outro sistema. Mas no futuro isso vai se cumprir. E depois a gente vai ver em Salmos 20, capítulo 20, o Salmo 22, 23, 24, 22, servo sofredor. 23 é o bom pastor. 24 é o rei que vai entrar em Jerusalém. O rei, quem é o rei da glória? A Bíblia fala que é ele o rei da glória. E ele vai entrar em Jerusalém. E Zacarias, já acelerando, pulando lá para o finalzinho, Zacarias fala que ele vai entrar com um jumentinho, filho de jumenta. Então toda a Bíblia, ela está centralizada em Cristo e na sua obra. Esqueci do principal, Isaías 53, que é aquele que viria e sofreria por nós, pelos nossos pecados. Ele iria ser moído por Deus. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Isaías 59, capítulo 2 fala: as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Mas lá no capítulo 53 diz que o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele iria sofrer por nós, pelos nossos pecados. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode ser comparada a qualquer outra literatura. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre o Wycliffe, Lutero, John Hus, William Tyndale. O que esses homens têm em comum? Para quem não estava aqui, foram homens que traduziram a Bíblia e que muitos deles deram suas vidas por isso. Quem é que dá a vida por um livro? Quem é que dá a vida e aceita morrer numa fogueira por um livro comum? Sustentando uma verdade. Não é qualquer livro que faz isso. Não é por qualquer pessoa. Homens e mulheres deram suas vidas no passado por causa de Deus, por causa de Cristo, por causa da sua palavra. Foram queimados na fogueira, foram afogados, foram torturados. É normal isso? Não é normal. Aí você pensa, não, mas o do Estado Islâmico lá, ele vai lá e se explode. Ele também dá a vida dele pelo Maomé, pelo Alcorão. Só que tem uma diferença. Pergunte o que ele está esperando. Pergunte o que ele pensa quando ele faz isso. Ele acha que ele vai encontrar um harém com tantas virgens lá para ele. Essas outras pessoas que eu mencionei, inclusive eles queriam honrar e glorificar a Deus. E eles sabiam que eles iam para um lugar, não porque eles iam ser beneficiados, mas por várias coisas, mas porque eles estariam para sempre ao lado do Senhor, servindo ao Senhor. E é esse o nosso propósito. Também falamos mais de 5.000 cópias somente em grego no primeiro século. Pense numa época que não existia papel, não dava para escrever, era papiro e pergaminho, os dois tipos de materiais que se escrevia na época, mas tem mais de 5.000 cópias, só em grego. Imprensa de Gutenberg foi a invenção do século, como eu falei na mensagem passada. Qual foi a primeira coisa impressa nela? A Bíblia. Não há contradições, é sempre certa. Muitos tentaram desacreditá-la, mas falharam. Outros tentaram deturpá-la, mas são bem conhecidos por todos pelas suas incoerências.
e aqui foi o que não apareceu na mensagem passada, muitos acreditam em partes da Bíblia. Esse, para mim, é o pior deles. Por quê? A gente chama de teologia liberal. São os liberais. Eles não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí eles dizem que nem tudo que está escrito lá é para ser encarado como fato, como verdade. É só uma parte. Aí eu já conversei com alguns assim, e eu perguntei para ele assim, tá, mas me diz uma coisa, qual é a régua que você usa para dizer que essa parte é certa e essa parte é errada? Que isso aqui vale e que isso aqui não vale? Nessa hora ele se cala. Porque normalmente os liberais, eles querem o quê? Eles querem defender as coisas que favorecem eles. Nós não queremos defender o que nos favorece, a gente quer defender tudo porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é clara sobre o meu pecado, sobre o homem ser condenado por causa do pecado. Mas que ele providenciou um meio de salvação, que é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Nós queremos ser a Bíblia a palavra de Deus, continuando por causa de suas profecias cumpridas, já tratamos sobre isso, os impérios da profecia de Daniel, retorno de Israel, sobre Ciro e Artaxerxes, e depois a subsequente dispersão no ano 70 da era cristã, profecias concernentes a Cristo, nós já tratamos sobre isso, Isaías 7,14, seu nascimento, o lugar de seu nascimento, Miqueias 5,2, e a sua rejeição e morte, Isaías 53, falei dele agora. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, por quê? Profecias concernentes aos últimos dias, o retorno dos judeus à sua terra, e isso a gente tem visto, judeus de todo o mundo voltando para a sua terra, para Jerusalém. E detalhe, eles não estão fazendo só isso, eles estão reconstruindo o templo. Não o templo ainda, eles estão reconstruindo os utensílios. E eles estão tentando achar o local ideal para a reconstrução do templo. Porque eles querem reconstruir o templo. E quando a gente estudar sobre escatologia, imagino que o pastor já deve ter dado algumas aulas sobre isso, mas em escatologia você vê que o templo vai ser reconstruído. E que o anticristo vai entrar nele e vai profaná-lo. O ressurgimento da Rússia e das nações que cercam Israel, Ezequiel 38 e 39, aí eu mostrei cresce na Rússia o número de nostálgicos da União Soviética. Um total de 66% dos cidadãos se diz arrependido do colapso da União Soviética, ou seja, do comunismo. E o comunismo é anticristão, anti-Bíblia, anti-Deus, abomina tudo que é relacionado a Deus. O seu fundador, Karl Marx, eu tenho um livro sobre ele, inclusive com as palavras dele, quando ele já estava perto da sua morte. E eu vou lhe falar, eu li esse livro, e conforme eu ia lendo, eu tinha que orar, dependendo das páginas que eu lia. Arrepiava todo. O que ele falava, e ele era anti-Deus mesmo. Mesmo sendo filho de crentes, né? Karl Marx era filho de crentes, mas ele se revoltou, e aí ele e Engels criaram o comunismo, né? O socialismo. Nós queremos ser a Bíblia a palavra de Deus por causa da sua exatidão científica, já falamos sobre isso na mensagem passada. A Bíblia não é um livro científico, mas ela não se propõe a isso. Seu objetivo principal é revelar o plano de Deus para salvar o homem, sendo a sua espinha dorsal as profecias messiânicas. Mostrei o livro de profecias que eu tenho, bem grosso, só sobre as profecias de Cristo, a respeito de Cristo. Entretanto, quando ela se refere a um fato científico correto a respeito da criação do homem, a vida está no sangue, isso a gente já sabe pela ciência, mas a Bíblia já falava isso. A Terra como um globo, o planeta Terra no espaço, a rotação da Terra, entre outros fatos, tudo isso se encontra na Bíblia, se encontrava há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas a ciência só veio descobrir anos depois muitas coisas dessas. Agora, nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, porque sua exatidão é garantida pelo Senhor Jesus Cristo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Lembra quando ele falou sobre o templo? Mestre, veja esse templo, não é magnífico? Pois eu vos digo, não vai ficar uma pedra sobre pedra. E isso ele falou. E o que aconteceu no ano 70 da era cristã? Tito veio, general romano, e destruiu o templo. Isso só uma das coisas que ele falou, fora outras que ele falou e que já se cumpriram.
Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me aprendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. E ele falou, se referindo, tem um versículo que ele fala mais ou menos assim: eles verão com os olhos, mas não enxergarão, ouvirão com os ouvidos, mas não escutarão, porque seus corações estão endurecidos. Isso ele estava se referindo aos judeus, aos israelitas naquela época. Nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, porque os temas e assuntos contidos na Bíblia e que os homens não acreditam são confirmados por Cristo. A criação, Mateus 16, 4, 9. Deixa eu abrir agora aqui, a gente vai dar sequência. Deixa eu ler para vocês Mateus 4, 9. 19 de 4 a 6, desculpa, 19 de 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu vou ler os versículos, mas eu quero mostrar algumas coisas depois. Prestem atenção nessa ordem. Aqui falou da criação, quando Deus fez homem e mulher, com o objetivo de quê? O que ele falou para Adão e Eva? Crescer e multiplicar-vos. Foi a criação de Deus. Noé, Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção nesse aviso de Cristo. Muita gente desdenha de nós, porque nós estamos aqui adorando a Deus, porque estamos cultuando a Deus, mas tudo que a Bíblia falou que ia acontecer, tem acontecido. Nada caiu por terra da palavra de Deus. E Cristo disse que vinha arrebatar a sua igreja, e depois que ele arrebatasse a sua igreja, ia vir a tribulação. E, graças a Deus, eu não vou estar aqui na tribulação. Porque assim, na época de Noé, eles zombavam de Noé, eles riam de Noé. Até porque, até Noé, não existia chuva. Não existia chuva naquela época. Então eles não entendiam até o que Noé estava falando. E eles não creram em Noé. E aí, olha o que aconteceu. Sodoma, Lucas 17, 28 a 32. Vou ler para vocês. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Percebe como ele dá a sequência da vida do homem? Isso é o que nós nos ocupamos de fazer. Casar. Hoje em dia, infelizmente, casa separa, aí tem vários problemas, várias situações acontecem, fazem negócios sem sequer pensar em Deus. E Cristo falou, olha, viva, vai vivendo a sua vida, do jeito que você bem entender. Mas saiba de uma coisa, um dia eu vou voltar. Deixa eu continuar lendo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Jonas, Mateus 12, 19, 41. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Agora deixa eu lhes mostrar umas coisas. R7.
Todos os seres humanos descendem de um único casal, sugere estudo. Tem outros sites que vão falar que foi comprovado. Isso é o genoma. Pesquisadores da Universidade de Basel, na Suíça, encontraram semelhanças no DNA mitocondrial que é transmitido pelas mães de geração em geração. É uma novidade para vocês? Para mim não é. Que todos descendemos de um único casal. Mas vamos lá, vamos continuar. BBC News, eu coloquei sites que não são cristãos, tá? Os naufrágios milenares que dão pistas sobre o mistério do dilúvio da Arca de Noé. Por que se a Bíblia não é verdade, se Deus não existe, por que eles perdem tempo com isso? Se Galileu, revista científica de renome, 5 evidências científicas que dão sentido a episódios da Bíblia. Aqui nessa página vai falar, eu não coloquei aqui tudo porque é muita coisa. Indícios arqueológicos que comprovam a existência de grandes personagens e locais. Ficou pequeno assim porque eu só tirei um print da tela do site. A evidência da arca. Aqui eu estou seguindo aquela sequência. Criação, Noé, Sodoma e Gomorra e por aí vai. A evidência pela revista Galileu. Noé foi instruído a construir a arca com a madeira de gofer, cuja densidade é parecida com a do cipreste, que foi utilizada pelos estudantes aqui, quem foi pesquisar sobre isso, sobre a Arca de Noé, para realizar os cálculos. Com isso, eles descobriram que a arca vazia teria um peso de 1,2 milhões de quilos. Para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Com base nessas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia carregar 51 milhões de quilos, ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Foi uma revista científica que falou isso. Detalhe, na minha opinião, eles estão errados em uma coisa aqui. Se você vê os vídeos do Dr. Adalto Lourenço, alguém já viu aqui? Adalto Lourenço, ou sabe quem é? Apenas o irmão? Pesquise na internet sobre Adalto Lourenço. A formação, quem é esse homem? Eu fui assistir palestra dele, pessoal. Eu tenho 2 livros dele sensacionais. Um deles é Como Tudo Começou. E ele fala sobre a questão de Noé ter levado os animais, não necessariamente todos adultos, mas muitos deles pequenos ainda, filhotes. E aí ele vai dando outras explicações o porquê que ele fala isso. Matéria revista Isto É, editora B, eu coloquei os links aqui embaixo, tá? Sodoma redescoberta. Arqueólogos encontram na Jordânia ruínas da cidade do pecado, que teria sido exterminada por Deus numa das mais conhecidas histórias bíblicas. Galileu de novo, Sodoma e Gomorra foram destruídas por meteoro, dizem arqueólogos. Bíblia narra a história de cidades consideradas pecadoras que foram destruídas com fogo e enxofre que caiu dos céus. Estava escrito na Bíblia. Está lá. E eles descobriram agora. Nós já sabemos, desde que eu li a Bíblia a primeira vez, eu aprendi sobre isso. É a ciência confirmando o que a Bíblia fala. E ela é a palavra de Deus. E tudo o que ela diz é verdade. E se tudo o que ela diz é verdade, nós temos que pensar sobre nós mesmos, sobre como nós temos encarado ela nas nossas vidas. Terra. Arqueólogos apontam novos indícios sobre a ressurreição de Jesus. Não é nem sobre se Jesus existiu, é sobre a ressurreição de Jesus. Algo que para o homem mundano é... Não, que é isso? Isso é mito, é lenda. Ao lado do professor de arqueologia Rami Arav, da Universidade de Nebraska, e do cineasta canadense de origem judaica, não sei como pronuncia, Simha Jakobovich, mais ou menos, Tabor, esse aqui é outro cidadão que, junto com eles dois, conseguiu uma permissão da Autoridade de Antiguidades de Israel para escavar o local entre 2009 e 2010. Em uma das ossadas encontradas, que os especialistas situam em torno do ano 60 d.C., é possível ver a imagem de um grande peixe com uma figura humana na boca, que, segundo os pesquisadores, seria uma representação que evoca a passagem bíblica do profeta Jonas.
Aqui é o testemunho deles, tá? Eles não são cristãos. Nossa equipe se aproximou do túmulo com certa incredulidade, mas os indícios que encontramos são tão evidentes que nos obrigaram a revisar todas as nossas presunções anteriores, acrescentou o especialista, que acaba de publicar um livro com todas as conclusões de sua pesquisa, The Jesus Discovery. É a ciência comprovando o que a Bíblia diz. Nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus depois de tudo isso que eu falei. Por quê? Por causa do que ela realiza. E o que ela realiza? Salvação. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31, lembra? Para o carcereiro foi falado isso. Agora o outro texto, eu vou pedir que vocês abram. Marcos 5, de 1 a 20. Eu vou ler, tá? Vocês podem acompanhar. Marcos 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. Todos lá? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Como eu falei, eu não sei se foi na quinta que eu falei ou se foi na escola dominical. A igreja que eu tive o primeiro contato foi a igreja do Evangelho Quadrangular, Pentecostal. E eu vi pessoas endemoniadas. Se você nunca viu, existem aquelas coisas que a gente sabe que é meio complicado, não gosto de ficar citando placa de igreja nem nada, mas existe, isso é realidade. Aqui em Uberaba é muito forte esse tipo de situação onde pessoas se manifestam, né? Pessoas endemoniadas nas igrejas. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, verso 4, tá? As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, ou da sua região ali. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes como grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. É isso que Cristo faz na vida de uma pessoa. É isso que ele faz quando ele salva, ele transforma. Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que eram, olha, você, humanamente falando, você olhava para essa pessoa e dizia: isso aí não vale nada. Isso é melhor ele morto do que vivo. Mas Deus teve misericórdia, foi lá e salvou. E a pessoa se tornou uma bênção. Eu conheço ex-presidiários, tudo quanto é tipo de pessoa. Mas Deus transforma. A palavra dele transforma. E é isso
que eu quero hoje que todos saiam daqui pensando nisso. Como ela pode mexer com as nossas vidas, como se eu ler a palavra de Deus, se eu buscar a Deus, o quão Ele pode transformar coisas na minha vida. Coisas difíceis, situações complicadas, medos. Eu sei de pessoas, não digo aqui, mas eu conheço pessoas que estão morrendo de medo do Covid. Estão morrendo de medo, não saem na rua. Tem histórias de pessoas que não abraçam a minha esposa. Eu estava conversando com a minha esposa, não abraçam os filhos. Eles vão para o trabalho e voltam há mais de mês que não abraça filho, não abraça esposa, não abraça marido. E tem esses relatos, você tem no YouTube aos montes. Porque as pessoas estão desesperadas. Elas não sabem o que fazer. Morreu agora uma pessoa aqui na frente. Do mesmo jeito que a minha mãe morreu 3 meses atrás. Você não sabe quando você vai estar vivo. Até quando. Mas o mais importante é você saber que Cristo, Ele é o centro da palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade. E se você der ouvidos para a palavra de Deus, ela vai transformar qualquer situação na sua vida. Nova criatura. Acabei de falar isso. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Tem coisas que você diz, não é possível que essa pessoa não faz mais isso. Eu lembro que ele bebia, mas era aquele homem que bebia, enchia a cara, vivia caindo pelos cantos. E não bebe mais. Que fumava, não fuma mais. Que fazia tantas coisas. E foi transformado. E foi transformado numa nova criatura. Que você diz, não, é outra pessoa que eu conheço. Não é a mesma pessoa. E a palavra de Deus ela é proveitosa para o ensino, a doutrina, ensino da doutrina, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, como eu falei já, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, a conclusão. Permita que a palavra de Deus opere em você. Deixe a Bíblia trabalhar em você, mas para ela trabalhar nós precisamos ler. Precisamos obedecer, mas precisamos ler. Se eu não leio, como é que eu vou fazer algo que está na Bíblia? Se eu não leio, se eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Transforme-a em ações em sua vida. Como eu falei no passado, não lembro se foi EBD, se foi na quinta-feira, a vida cristã é quando você aceita Cristo como Salvador e se arrepende dos seus pecados, você nasce de novo, a Bíblia diz. E quando você nasce de novo, você é um bebê não sabe fazer nada. Quem já teve filho sabe. Um bebê não sabe fazer nada, ele precisa de todos os cuidados, por isso existe a igreja, para ensinar, para educar, para através da palavra de Deus, dar o crescimento. E conforme você vai crescendo, conforme você vai lendo a sua Bíblia, conforme você vai estudando, conforme você vai se aproximando de Deus, você vai sendo transformado. Você vai sendo transformado por dentro, não por fora. E essa transformação, ela fica evidente para todas as pessoas que cercam você. Responda ao seu ensino. Não faça como os israelitas lá no deserto. Não ouviram. Fecharam os ouvidos. Não queremos fazer. E quiseram seguir o seu caminho. Não faça como Caim. A Bíblia até coloca, existe um termo na Bíblia que fala o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Eu vou fazer o que eu quero do meu jeito, quando eu quero. Esse caminho é perigoso. Esse caminho leva à morte. Se não é salvo, se você não tem certeza absoluta que se morresse hoje, saísse por aquele portão ali, morresse, você estaria com Deus. Se você não tem essa certeza que você estaria no céu, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único Filho, para que todo aquele que nele crê, não, eu falo para minhas filhas, eu ensinei esse versículo, eu falo, não morra, elas falam, não morra, mas tenha a vida eterna. Crê. Todo aquele que nele
crê, não é todo aquele que faz boas obras, não é aquele que tem uma vida perfeita. A vida perfeita, ela vai existir um dia? Vai, depois que você aceitar Cristo. Aí sim você pode ir caminhando e caminhando e chegar num crescimento espiritual até que você vá para a glória e lá sim será perfeito. Antes não. Eu conheço tanta gente que eu falava de Cristo para eles e falava, olha, vem na igreja, escuta a palavra de Deus, recebe a Cristo como Salvador. Ele, não, deixa eu consertar minha vida primeiro. Deixa eu parar de beber, deixa eu parar de fumar, deixa eu parar de fazer as coisas que eu faço, que aí eu vou para a igreja. Não. Aí é um problema. Porque você não vai conseguir, você não tem forças para isso. Mas se você aceita Cristo primeiro, o resto, Deus vai fazer a obra. Desde que você se dispõe a seguir a palavra de Deus. Encerramos aqui a mensagem. Estou dentro do tempo. Até 5 minutos antes, pastor. Passei 5 minutos, acho que na quinta-feira passada, encerrei 5 minutos antes. Fica esse recado. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe os irmãos. Vou passar a palavra para o irmão agora. Enquanto o irmão vem, eu vou fechando aqui. Só uma coisa antes. Tá, pastor. Uma coisa antes. Eu queria